você e que me fez pensar. Cara, você e a Maristela já rodaram o Brasil também falando de família. Sempre, né, tiveram envolvido com muita gente. São 18 anos casado, né? E aí o trabalho de evangelização continuou, a gente continuou. Quais são as principais dores das famílias hoje? Isso, o egoísmo, ele é muito latente, né? As pessoas, elas não estão sendo criadas, não estão sendo educadas para cuidar do outro, para olhar para o outro. É sempre essa coisa centrada. Quando você fala de dinheiro e uma condenação ao dinheiro, tem que perguntar para que o dinheiro? Né? Por que eu quero esse dinheiro? Então, para que eu né? Porque a realização pessoal, ela vem quando você consegue fazer o bem com aquilo que você tem, com essa riqueza que você tem, com esse dinheiro que você tem. Quando você é educado para o egoísmo, é tudo para você. E esse egoísmo hoje dentro de uma casa, dentro de uma família, ele destrói. Ele já vem nato. A gente já nasce com isso. A gente tem que ser educado para o amor, né? Sim. A praga do egoísmo está ali dentro, está latente ali. A gente olha na educação dos filhos. A briga pela janelinha, a briga pelo pedaço maior do chocolate ali, ou do bolo e tal. Não há generosidade, né? Isso você precisa educar. Isso. Porque é natural do ser humano. Então, vamos conversar. Vamos ver. Por que você está querendo tudo para você? Porque num casamento, quando cada um só olha para si, não sustenta, não para. Né? É um cuidando do outro, é um olhando as necessidades do outro, é um buscando entender o outro, sair de si, fazer o sacrifício ali. Está doendo em mim, mas é para o bem dela. Então, existe uma definição muito bacana de paixão e de amor. Né? Uhum. A paixão ela é muito egoísta. A paixão, eu quero o outro para o meu bem. Eu quero o outro para o meu bem. Sou Sim, eu. O interessante sou eu. Sem você eu morro. Sim. Sem você eu não sou feliz. Exato. Eu preciso de você para ser feliz. O amor é diferente, né? O amor não é eu querer o outro para o meu bem, é eu querer o bem do outro, né? Aí não interessa se está doendo em mim, se não, eu estou cuidando do outro. Nas famílias hoje, se a gente for olhar para o início mesmo da confusão, para o início das brigas, o problema está faltando amor. O egoísmo. Eu não lembro agora qual foi quem escreveu, né? Não lembro agora, mas foi um doutor da igreja, um santo, que disse assim que o amor é o desejo da eternidade do bem-amado. Ou seja, o amor é quando eu desejo que você não morra. Eu desejo a tua eternidade. Eu quero que você seja eternizado. Então eu estou disposto a cuidar de você, estou disposto a me sacrificar para você, porque eu quero que você dure para sempre, cara. Olha que lindo, cara. Então, as nossas crianças, partindo dessa tua reflexão, elas não estão sendo educadas para querer que o outro dure. Elas são educadas para... Eu ouvi uma história uma vez muito interessante, né, que me tocou muito, porque um casal já há muitos anos de vida juntos e quando ela morreu, eles ficaram muito preocupados com o pai, né? Porque, imagina, eles nunca viram os dois separados, né? E, de repente, a mãe morre. Aí o pai ficou meio doente, ficou meio triste, e eles de olho, e os filhos acompanhando. E o pai saiu um final de tarde de casa, e os filhos foram seguindo ele para saber onde que ele ia, para ver se não ia fazer nenhuma besteira. Tá. E ele foi ao cemitério. E os filhos ficaram acompanhando ele no túmulo da esposa, né? Uhum. E ele gritava, que bom, que bom, que bom que você foi antes. Que bom que você morreu antes. Que bom que você morreu antes. E os filhos ficaram curiosos com isso. Mas como assim, né? O pai desejou a morte da mãe, né? Uhum. Que história que é essa? E aí foram conversar com ele. E ele disse, não, que bom que ela foi antes, porque ela não está sentindo a dor que eu estou sentindo. Nossa, cara. Que bom que ela foi antes, porque ela não está vivendo essa solidão que eu estou vivendo agora sem ela, né? Que bom que é em mim, não é nela. Que bom que você não está passando por isso. Você está num plano melhor, você está no céu, você está em algum lugar, mas você não está vivendo isso que eu estou vivendo aqui. Quer viver sem você é muito duro, não é muito difícil. Então, quando você para pensar, fala, eu estou sentindo isso dentro da minha casa. Eu consigo olhar para as pessoas dentro da minha casa e falar, eu quero que você dure. Eu não quero que você sofra, eu quero cuidar de você, né? E eu acho que
trazendo aqui para o mundo do trabalho, para o mundo Sim. da produção, para o mundo da... É isso, entendeu? É você falar, cara, eu vou lá fazer o que tem que fazer, eu vou lá, eu vou trabalhar, eu vou pegar. É para fazer? Então, intensamente eu vou fazer isso aqui porque eu preciso desse resultado. Uau. Você está entendendo? Eu saio para trabalhar e eu falo, não, eu vou ganhar esse dinheiro hoje, eu vou bater essa meta esse mês, eu vou... porque lá em casa precisa. Porque eu tenho alguns planos lá em casa, porque a gente tem uma organização lá em casa, e essa organização precisa disso. Então, a minha parte, eu tenho que fazer. E bora. E você tem que fazer, você tem que fazer, eu vou fazer, entende? Então, isso me ajuda muito. Você trouxe um driver ali que eu até tinha anotado, agora você falou de novo, né? Você falou assim, ó, se é o que eu tenho para agora, então é o que eu vou fazer. É o que eu tenho agora. Então, queria mais, mas não tem. Queria menos, mas não tem. Mas você vê, eu vivi um bom tempo no rádio, eu cuidei de morador de rua, eu cuidei do dependente químico, eu fui cuidar de famílias. Isso me fez ir lá para dentro das propriedades rurais, porque era onde havia uma necessidade grande de se trabalhar com famílias. Eu fui empurrado para isso. A minha ideia era... Aí o pessoal me disse assim, escuta, aqui na cidade a coisa já está desandada, mas lá a gente ainda tem famílias que ainda acreditam em Deus, que querem se cuidar. Precisamos cuidar das famílias lá. E me chamaram para fazer um trabalho dentro de comunidades rurais. E eu fui atender o produtor rural. E eu comecei a atender o produtor rural e trabalhar a relação dos filhos. Havia um grande problema lá. Olha só, gente, a importância da família. Dentro de uma propriedade rural, você imagine, é uma empresa familiar, tá? Apesar de gerar milhões ali dentro, todos os anos, aquilo ali é uma empresa familiar, né? Ela é maior do que muitas empresas que a gente tem aqui na cidade, que você respeita, que tem 30, 40 funcionários. Lá tem uma família tocando, administrando uma riqueza enorme, né? Eu nunca olhei por esse lado, A gente passa numa porteirinha ali, você não dá bola, você fala, cara, lá dentro roda muita grana. Então, eu não tinha pensado dessa forma, né? A agricultura são empresas familiares. São empresas familiares. E aí o que aconteceu? Há uma briga, há uma separação. Eles começaram a observar isso. Se a mulher vai embora com os filhos, fica o cara sozinho. O que um homem sozinho faz? Ele põe tudo a perder, porque ele começa a buscar alegria, felicidade, ele começa a buscar a mulher, ou ele se perde ali com a bebida. Havia isso, havia esse problema. Identificaram isso. Precisa cuidar disso. Mas o cara sai, fica a mulher com as crianças. Ela não consegue dar conta da propriedade, ela tem as crianças pequenas ali, como é que vai fazer e tal? Ela acaba arrendando aquilo, vendendo aquilo, se foi a propriedade rural. E aí tem mais uma família, ou duas, ou três agora, na cidade, e aí a gente gera um problema aqui de êxodo rural, porque a gente tem uma dificuldade. O casal não está bem, as coisas não estão bem lá no relacionamento, esse casal não consegue fazer o sucessor, o filho não quer assumir os negócios do pai. Tem que ter uma família equilibrada, as coisas têm que funcionar para poder... E aí o agro, importantíssimo aqui para a nossa região, me chamaram, vai fazer um trabalho com as famílias lá e vai cuidar deles. Eu fui para lá e fui fazer um trabalho, cooperativas e comunidades rurais, associações, e estou lá trabalhando com eles. Por quê, né? A gente não sabe o porquê das coisas. Quando a gente começava a ouvir as famílias, porque daí Maristela acabou indo junto nessa frente de batalha comigo lá, muitos encontros com mulheres, os homens separados, os jovens no final de semana, enfim, o trabalho foi muito intenso, mas muito intenso. E aí a gente foi ouvir os casais, havia um problema que a gente não conseguia resolver. Grana. Quando havia uma frustração de safra, quando havia um problema de baixa na arroba do boi, quando havia pronto, está devendo no banco, agora é dívida. E agora, como é que faz? Na fartura o pessoal estava até vivendo bem, estava até disfarçando muita coisa. Agora faltou grana. Foi você que botou tudo a perder, você que fez negócio errado. Um apontava o dedo para o outro. O filho falava, eu não quero ficar aqui, porque esse negócio só dá prejuízo. E aí, como é que faz para resolver o problema da grana? Eu não tinha resposta para isso. Logo eu, né? O cara que fugia do dinheiro, o cara que não andava com a carteira. Espera aí, tem problema com grana aqui. É verdade, tem problema com grana. Que ligação que nós vamos fazer agora? Precisava resolver isso. Pega essa, Francisco. Precisava resolver isso. Olha que legal. A gente fala... você já ouviu outros caras falarem também, né? Que o bloqueio é amigo do propósito. Ou seja, e se a gente for olhar a Bíblia, São Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se for para um lado psicológico, o que isso quer dizer? A minha frustração pode, não quer dizer que vai, mas pode gerar aprendizados e até um certo
anticorpo ali, os anticorpos, para eu lidar com a próxima, porque a nossa mente faz isso, ok? Nosso corpo faz isso. Ou seja, o cara que tinha problemas com dinheiro, que rejeitava dinheiro, agora está fazendo o quê? O que você está fazendo? Hoje, as coisas fluíram para isso, para aquilo que eu estou fazendo hoje. Hoje, o que eu estou fazendo é uma junção de tudo isso que eu já fiz na minha vida para trás. Todo o aprendizado que eu tive, toda a escola que eu tive na rua, na dependência química, no rádio, o rádio, parceiro do meu dia a dia hoje, assim, a comunicação que o rádio me deu, a formação em comunicação que o rádio me deu me ajuda demais. Esse contato com o produtor rural, olho a olho, ver o problema dentro da casa dele, uma empresa me chama para fazer um trabalho essa empresa atende produtores rurais e atende produtores rurais endividados, gente que está com um problema. É uma empresa que desenvolveu uma expertise, ela tem 15 anos de experiência nisso. Produtor que tem problema com contratos no banco, numa cooperativa, contratos rurais, dívida, ele está lá desesperado. Eu já atendi gente com a marca de corda no pescoço. Caramba. Eu já parei atendimento da seguinte forma, o que eu posso fazer pelo senhor? Você reza para mim? Não tem mais nada que importa na minha vida. Eu vou tirar a minha vida agora. Você pode rezar? Caramba, meu irmão. E aí eu falo para ele, ó, só um pouquinho, só um instantezinho. Vou para dentro de um arquivo que eu tenho lá, eu tenho uma salinha de arquivo, entro lá dentro e falo, Senhor, toma conta agora do seu João que está aqui nessa linha agora. Seu João, o senhor está aí? Fica comigo aqui, tá? Vamos fazer uma oração. O senhor repete comigo aí. Senhor, abençoa a minha vida agora. Então, porque as pessoas talvez não entendam, talvez um endividamento para alguém aqui do urbano, ele não tem o mesmo impacto que tem lá. As pessoas não entendem isso. Tem nome, tem uma história, tem a cultura dele de provedor, de pai, a vergonha dos vizinhos, a vergonha de ter colocado um avalista naquela história, e o avalista é sempre um parente, é um compadre, é alguém muito amigo. A terra que ele tem, geralmente veio do avô, do bisavô, do pai, tem suor de todo mundo ali naquela terra. Ele ia deixar para o filho, mas ele é o elo fraco, e agora o banco vai levar a terra. Você está entendendo? Nossa. Então, é um drama muito grande. De repente, eu estava dentro de uma empresa onde todo mundo nessa empresa tem, primeiro, um propósito, é ajudar famílias. Então, a primeira coisa aqui é ajudar a família, beleza. Tem muita coisa que você faz sem ganhar um tostão. Porque você para e fala assim, vamos ganhar um tijolinho do céu? Porque esse cara aqui não tem grana nenhuma para resolver esse problema. Vamos resolver isso aqui de graça? Vamos. Bora lá. Então, esforço de todo mundo e tal para resolver o problema. Lido com dívidas de 10, de 20, de 30 mil reais. Hoje eu, na mesa, tinha 9 milhões, o outro 7 milhões e 800 mil de dívidas. Produtor grande, produtor médio, produtor pequeno, todos com a mesma dificuldade. Os altos e baixos do agronegócio, da pecuária, a instabilidade política, todo o conflito aí internacional, toda essa movimentação internacional. Fecha a China, não fecha? Rumor de vaca louca lá no norte. Soja agora com preço baixo, enfim, tudo isso impactando lá o produtor rural. Eu sei que isso vai gerar um impacto dentro da casa dele, dentro da família dele. Eu sei exatamente o que fazer quando esse cara me liga ou quando eu entro em contato com esse cara. Eu estou no telefone com esse cara, eu não tenho outra coisa a não ser um telefone. Então, eu tenho que utilizar a minha voz, eu tenho que utilizar a minha comunicação e eu tenho que trazer para ele para um patamar mais alto. Eu tenho que resgatar esse cara. Quer dizer que você agora encontrou uma forma de unir tudo? Tudo. Caramba, meu irmão. Junta tudo, cara. Às vezes eu paro, falo... As pessoas ao meu redor param e falam assim, cara, onde é que você aprendeu isso? Eu falo, é difícil falar onde eu aprendi isso, porque o que eu estou fazendo aqui hoje é o resultado de tudo que eu já fiz lá atrás, cara, com toda a intensidade, entendeu? Não tem como mensurar o que está acontecendo, porque é o seguinte, você encontrou o teu lugar, cara. Sim. Caramba. E quando eu Deve escuto, ser um impacto gigante. Eu lido com um produtor rural e ele fala para mim sempre assim, você vê o que é gente honesta, né? O cara diz, eu não estou dormindo, eu estou doente por causa dessa dívida. E ele fica doente mesmo. E a frase, eu não estou dormindo, ela é muito frequente, o tempo todo. Quando resolve o problema, tá? Eu sempre tenho a alegria de fazer isso também, tá? Porque daí eu pego o cara na dificuldade. Você liga na alegria também. Aí foi agora na sexta-feira, eu liguei para o seu Juliano, médico veterinário, ele é de Minas Gerais. Seu Juliano, eu visitei ele lá em Minas, lá em
Rio Piracicaba, o nome da cidadezinha dele. Eu visitei o seu Juliano. E aí o seu Juliano estava com o leilão da terra dele, marcada para o dia 18 agora. 18 desse mês agora, tá? Não sei quando é que está passando isso, quem vai assistir. 18 de maio de 2023, leilão da propriedade do seu Juliano. A gente chegou lá e conversa e tal, ok, vamos cuidar desse caso. Agora, antes do feriado de 1º de maio aí, foi na sexta-feira, eu fiz uma chamada de vídeo para o seu Juliano. O seu Juliano estava na estrada, parou o carro, é urgente? Falei, para aí que nós precisamos conversar. Nossa, seu Juliano, gelou. Seu Juliano, tem uma notícia para dar para o senhor aqui, tá? Sua terra não vai mais a leilão, foi declarada a impenhorabilidade da sua propriedade rural. Seu Juliano chorando no volante do carro dele e dizendo, cara, você não sabe a alegria que eu tô, você não sabe a felicidade que você está me proporcionando, você não sabe, eu vou voltar a dormir, a frase, eu vou voltar a dormir, agora eu vou voltar a dormir, entende? Gente honesta, tá pesando a dívida, né? Sim. Tá incomodando. Eu dei minha palavra no banco. A minha honra está aqui em jogo, né? Sim. A família toda. Eu fui o problema, eu sou a solução desse problema também. Está resolvido. Isso frequente. Problema, solução. Problema, solução. A realização pessoal disso, extraordinária, né? Sim. Eu pego a minha lista de contatos frios todos os dias. Caramba. E eu falo, cara, aqui dentro... tem um monte de gente sofrendo. Você está entendendo? Aqui dentro. Cara, olha o significado que você dá para tuas vendas, tem um monte de famílias aqui sofrendo demais, cara. Sofrendo demais. Ele nem sabe ainda. Eu sou a solução para ele aqui. Então, agora eu vou lá. Tá? Todos os dias, tá? 3 horas da tarde. Quando é 15 para as 3 da tarde, a Maristela me chama no WhatsApp. E ela fala assim... Amor, tá chegando às 3 da tarde. Para quem é que eu devo rezar hoje? Aí eu pego a minha listinha de contatos do dia e passo para a Maristela. E a Maristela reza por todas aquelas pessoas ali. Elas nem sabem, entendeu? Cara, sem Deus eu não faço nada. Sem família eu não faria nada, eu não teria esse entendimento. Isso não é meu. Isso não é meu. Essa comunicação não é minha. Isso aqui foi presente, que a vida deu, você entendeu? O resgate lá atrás, presente, o amor pela família, presente, toda a questão Quando eu entrei nessa empresa, os caras me chamaram para uma entrevista nessa empresa, e eu passei a noite em oração. Falei, será que é para mudar, cara? Eu estava com um salário razoável. Eu era gerente de comunicação da Câmara de Vereadores. Eu estava com um salário razoável, as coisas estavam encaminhadas. Pô, CLT, mano, tá ali direitinho, tá caindo todo mês, tem um valezinho, todo dia 20 tem lá e tal. Aí os caras me chamam para uma doideira dessa. Eu rezei uma noite inteira, cheguei pela manhã, eu entrei numa sala luxuosa, cara. Tinha um cara na minha frente, tá, que é o meu grande parceiro hoje, o doutor Rogério. E ele falou, tudo bem, dele, e a família como vai? Capaz. Falei, esse cara me conhece. Falei, da onde você tirou isso? Ele falou, sempre te acompanhei pelo rádio, cara. Que legal. Te ouvia, você tem uma coisa muito legal e tal. Eu falei, foi um sinal. Eu imaginei que fosse o sinal, né? E aí ele falou para mim, cara, eu falei muito com Deus essa semana. E ele me pediu que te ligasse. Ele queria você aqui hoje para falar comigo. O que você acha disso? E eu disse para ele, cara... Se você fala com o mesmo Deus que eu, a gente estava falando sobre o mesmo assunto. Caramba. Que eu estava perguntando para ele se eu tenho que vir para cá ou não. Você está entendendo? Aí ele falou, então tá, fechou, acabou. Vai fazer o seu serviço aí, vamos atender esses caras e vamos quebrar tudo aqui, vamos fazer a coisa acontecer. Tem propósito, tem religião, tem família, é negócio, tem que dar lucro, tem que dar dinheiro. É isso aí, tem que render, tem que render, tem que funcionar. Eu bato meta, eu tenho a minha parte nessa meta, entendeu? Quanto mais eu fizer, mais eu ganho, você está entendendo?